O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este templo, e tu os levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizavam. Muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimo diácono Fabrício, todo o povo santo de Deus aqui reunido, você que ora conosco por este canal de comunicação desta igreja paroquial São José Maruípe. Celebramos o 3º domingo da Quaresma. A palavra de Deus vem nos auxiliar na nossa jornada de fé e esperança rumo à Páscoa do Senhor. Esta palavra nos apresenta esta imagem grandiosa de Jesus Cristo, o novo templo. Lembremos que o templo de Jerusalém, a cidade santa, um templo edificado, majestoso, era ali considerado o centro de tudo, porque no templo estava depositado a arca da aliança, que continha os mandamentos da lei de Deus, e todo o povo, em sua fé, peregrinava ao templo, para ali encontrar Deus e oferecer seu sacrifício. No templo, acontecia também algumas coisas que tomou conta daquele conjunto de fiéis e exercício da religiosidade naquela época, o qual, como é narrado neste evangelho, enfureceu Jesus, se assim podemos dizer. Jesus, indo ao templo, encontrou o que não cabia no templo. E a atitude de Jesus é uma atitude que podemos assim entendê-la, uma atitude de purificação, de limpeza.
Porque se no templo eu encontro Deus, e se é a Deus que eu me dirijo, e eu vou ao templo para o meu louvor, Deus é santo e é fonte de todo o bem. O templo, portanto, deve assim ser, e não contagiado pelas obras que naquele tempo Jesus encontrou. Cambistas, povo simples, em sua maioria ia ao templo, e tinha que lidar com isso. A moeda que tinham não era aceita, tinha que trocar. E você sabe que troca de moedas, o câmbio, às vezes se perde. Se a gente for trocar, fazer o câmbio do real para o dólar, por exemplo, a gente perde. Jesus não compactua com esta realidade no templo. Enfim, vimos esta atitude de Jesus. João escreve essa narrativa que nós ouvimos do Evangelho, provavelmente anos após o templo de Jerusalém, que era considerado o centro de tudo, ser destruído. E João escreve à comunidade emergente dos primeiros cristãos, que não tinha templo para se dirigirem, se encontravam nas casas, nas praças, nas ruas. E João demonstra, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, este ensino novo. O templo é o próprio Senhor Jesus, o Cristo Salvador. Ele é o templo santo no qual devemos nos dirigir. Ele é o templo o qual nós temos que nos relacionar nele para chegarmos a Deus. Mas ele é o próprio Deus, o Emanuel, o Deus conosco. O templo toma este novo sentido em Jesus Cristo. Ele é o centro da vida. Ele é o centro de tudo que há. Ele é o centro da nossa existência. Ele é o centro aonde tudo se converge. Jesus Cristo, o templo novo. Como é que está o nosso relacionamento, né, com esta realidade de Jesus como o novo templo? Se nós aqui nos dirigimos a esta igreja, nós aqui nos dirigimos por causa de Jesus. Se aqui nos encontramos, nos reunimos irmanados na fé, é porque Ele, o Cristo Senhor, o templo novo, que nos congrega. E somente Ele deve ser o centro de toda a nossa história, de toda a nossa vida, de toda a nossa existência. Nele se converge céu e terra, tudo o que há, e todos nós.
Assim Jesus nos deu esta palavra: vinde a mim, todos vós. É a Ele que devemos nos dirigir. É Ele que devemos encontrar. E a Ele nós oferecemos o nosso culto. Ele nos leva, ou nos eleva, à glória eterna dos céus. A outra imagem que nos é oferecida é a imagem da sabedoria. Sabedoria de Deus, sabedoria divina. Jesus Cristo é a sabedoria divina. Nós ouvimos a primeira leitura, todo este conjunto da lei, a Torá, a lei judaica, um compêndio de normas, inspirações para uma boa conduta de todos que abraçavam esta inspiração divina naquela tradição. Vem Jesus e diz: eu não vim abolir a lei. E esta lei que no Salmo nós cantamos, perfeita, que eleva-nos, que alegra o coração, a lei que é mais pura do que o ouro refinado, preciosa, mais doce do que o mel que sai do favo. Mas esta segunda leitura nos é revelada: Jesus Cristo é maior, porque Ele é toda a sabedoria de Deus. E vindo a nós, o que é que Ele nos deu como uma nova lei, se assim podemos dizer, uma nova instrução para o nosso bem e o bem de todos. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ame a Deus sobre todas as coisas, mas o teu próximo como a ti mesmo. Olha a sabedoria divina. Jesus nos eleva a Deus, o Pai, e nos inspira a atitudes condizentes com o amor de Deus Pai. Porque Deus assim nos revela o Senhor Jesus Cristo. Deus é amor. Se podemos buscar um pouquinho mais, por que não também abraçar esses ensinamentos de Jesus todos como inspiração, sabedoria divina? Quando Jesus assim diz, né? Dê de comer a quem tem fome, eleve o caído, fortaleça o fraco, vista o nu, visite o encarcerado, sede bons como vosso Pai do céu é bom. Jesus nos inspira a sempre dar um passo nesta nova ordem que Ele nos traz do amor. Hoje estamos perplexos do que vimos nesses últimos dias atrás, no conflito existente nesta guerra na Palestina. Pessoas famintas, mortas de fome.
destituídas de tudo, tudo destruído. Sua história, sua vida, sua família, sua realidade de pátria, se podemos assim dizer. E quando chega a esperança, alimento, são fuziladas, assassinadas, mortas. A sabedoria de Deus, Jesus Cristo, nos mostra um outro caminho. Nos mostra o caminho da vida, da reconciliação, da superação das diferenças, da superação dos conflitos que nos divide. Porque esta sabedoria divina nos revela: Deus é misericordioso. Sejamos nós também, assim nos inspira para alcançarmos a graça que queremos, misericordiosos também nós. Muito temos que aprender e deixar que esta sabedoria divina, que é o próprio Senhor Jesus, nos inspire na prática do bem, do amor. E a próxima imagem que nos é oferecida nesta liturgia, Jesus Cristo é o poder de Deus. E já entendemos a força deste poder. É uma força transformadora. Não transformadora pelas armas, pelo capital excludente. Não transformadora pela geração de medo e fobia. Não transformadora pela cobrança, do serviço do outro, mas transformadora pelo amor que serve. Se quer tomar parte comigo, tem que servir. Esse é o poder de Deus. Venceu o último inimigo, a própria morte, na cruz. Essa força divina, este amor que a tudo transforma, nos é revelado plenamente na cruz. E Jesus assim nos instrui: toma a tua cruz e siga. Da experiência desta vida doada no madeiro da cruz, veio a remissão dos nossos pecados. Nos é oferecida uma purificação plena e a salvação. Da cruz redentora surge a nova vida para todos que nele crêem. Ressuscitado, ele vive, é eterno. Esta força divina, deste amor doado, entrega total de si mesmo, destituído de tudo, mas amou-nos e amou-nos até o fim, é a nossa vitória. Por isso, caros fiéis, sejamos firmes na nossa jornada rumo à Páscoa do Senhor, para que também um dia possamos nós alcançar a vitória que nos é oferecida, a graça da vida e da vida eterna e a feliz ressurreição
para o reino eterno dos céus. É o que buscamos, é o que encontramos em Jesus Cristo, o templo novo, a sabedoria plena de Deus e toda a força que precisamos para nos transformar e nos fazer partícipes do reino que nos é oferecido. Que Deus abençoe você que ora conosco neste momento, durante esta jornada quaresmal e nesta semana, terceira semana da quaresma. Deixe que esta sabedoria divina te instrua. Dirige-se a Jesus, o novo templo, e se revista da força deste amor que dá vida. No silêncio da sua oração, pela prática do seu jejum, pela fraternidade da sua partilha, a sua caridade. Deus seja, portanto, cada vez mais querido e amado, para o bem de todos. Uma boa jornada quaresmal nessa terceira semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.